Olá, alunos do Centro Educacional Castro Barreto, aqui é a professora Karina. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês do 8º ano. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre nos nossos meios digitais que eu estarei lá prontamente para respondê-los. E na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os povos em fuga, as guerras dos Balcãs e a parte da África Central também. Esse conteúdo a gente consegue encontrar no capítulo 10, nas páginas 182 a 200. Vamos à aula de hoje? Hoje nós iremos começar explicando um pouquinho sobre o Estado, né? Então, qual é a função dele? O Estado, ele acaba sendo um local que é demarcado por fronteiras, tá? Onde as pessoas acabam transitando livremente no próprio território. Tem, muitas das vezes, a supervisão de um governo, um controle que acaba sendo bem exclusivo e que acaba submetendo as formas de acordo com a demanda desse governo, tá? Então, o governo ele acaba mandando e acaba seguindo também as leis. Existe também as partes dos poderes políticos que acabam sendo diferenciadas, a parte administrativa, né, a parte política também, a parte do Banco Central, né, a questão histórica, a questão financeira também, tá? Então, o Estado, ele acaba tendo essa questão política relacionada que muitas das vezes eles acabam fazendo uma ligação entre as fronteiras, né, entre a parte burocrática, né, que acaba sendo sendo exercida não só pelo governo, mas também pela própria população. E aí existem diversas formas, né, que o governo ele acaba tendo alguns sistemas, tá? Existe o sistema monarco-parlamentarista, onde ele é governado por um monarca, que pode ser um rei ou uma rainha, né, e pelo primeiro-ministro do Congresso. Existe a parte da República Presidencialista, onde você tem um presidente, que é a parte do Brasil. Existe a parte da República Parlamentarista, que é quando um povo elege, né, um presidente, e você também tem um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Existe também a questão da monarquia, tá? Onde você tem o comando do monarca, e existe também o regime ditatorial, que é aquele partido único, supremo, né, que é o caso aí da Coreia do Norte, da China, entre outros, tá? Então essas são as diversas formas do governo, delas se apresentarem. E aí nós temos também a diferença entre nação e etnia. Nação acaba significando, né, o próprio país, um espaço onde as pessoas acabam convivendo, né, e expressando a questão dos seus laços, as semelhanças que acabam unindo o povo, tá? Já a parte da etnia, ela acaba tendo essa parte sentimental, né? Porém, ela acaba tendo mais para a parte, vamos dizer, linguística, né? A parte mais tradicional, a parte da religiosidade, as semelhanças físicas, a cor da pele. Então, a gente acaba denominando isso como a questão étnica, tá? E aí a gente começa a pensar também que a questão do Estado ele acaba sendo mais adequado a gente enfatizar essas questões dos traços políticos, né, dos traços legais aí que o governo acaba exercendo. Além disso, né, a questão histórica, né, que as pessoas acabam trazendo, né, os seus laços sentimentais acabam sendo compartilhados aí entre os povos, tá? Então, teve essa diferença entre eles, entre o Estado, né? O Estado era um Estado coeso, né, porém integrado. E também tem a questão do Estado fragmentado, onde você tem os povos dentro daquele Estado que eles acabam brigando, né, com várias etnias e eles não conseguem entrar em um senso comum, tá? E aí,
a gente começa a questão dos conflitos. Os conflitos eles começaram após a Segunda Guerra Mundial, tá? E quando começou a mudar aí a questão da Iugoslávia, que ela pertencia a uma nação centralizadora, né, um partido único, tá? Que era o Partido Comunista, e ele se opunha à ideia do sistema capitalista, um regime democrático. Então, a queda desse partido acabou gerando algumas consequências, que foi a quebra do sistema socialista, né? Que também eles começaram a reivindicar diversas coisas, e aí começou algumas lutas, né? Principalmente para pegar a parte da Iugoslávia, tá? Existiu também a Guerra da Bósnia, né? Onde a Sérvia, uma república que era muito forte, bem centralizadora, né? Os povos acabaram saindo, né? Em defesa. E aí, para eles garantirem a questão da soberania do seu próprio território, né? Então, os povos eles queriam de qualquer forma controlar essa autonomia, né? Então começou aí essa questão toda da guerra. Existiu também um tratado de paz em 95, né? Onde ele acabou definindo que a Bósnia, né, seria um estado soberano, tá? No interior dessas fronteiras. E aí esse novo estado ele acabou tendo essas diferenças com duas entidades, que foi a questão dos muçulmanos e a parte da República Sérvia e os croatas também, tá? Então existiu também essa parte desses conflitos. Existiu também a Guerra de Kosovo, né, que foi um ato de uma guerra civil, o último, né, vamos dizer assim, dos grupos Balcãs, né? Ele aconteceu em 1998, onde a província de Kosovo, né, ela acabou sendo esmagada, né, pelos álbanes, que acabaram reivindicando a autonomia para o seu povo, tá? Então, o exército saiu para libertar, né, porque eles queriam a independência do próprio estado, desse novo estado, e aí acabou gerando diversos conflitos. Em 99, eles tiveram as forças internacional de paz, né? E em 2008 acabou declarando unilateralmente, né, a questão da independência, que acabou gerando uma reação também da parte da Sérvia e dos seus aliados, tá? Onde eles reconheciam a minoria como que iria servir, né, como uma independência para Kosovo. E aí a gente começa a falar também da parte dos africanos, né? Ou seja, os africanos eles acabam sendo os países, o continente cujos países você tem são países que são subdesenvolvidos, são muito pobres. Na parte da África subsaariana, você tem um percentual muito grande de pobres, tá? De pessoas pobres. E aí você tem pessoas que vivem em péssimas condições de vida, né? De saneamento, de saúde, educação, alimentação, tá? Então, eles têm muita gente que acabam saindo de lá. Então tem a questão dos refugiados que acabam se deslocando devido a toda essa precariedade no sistema, tá? Existiu também a parte da primeira colonização, quando eles começaram a fornecer mão de obra escrava, né? Entre o século XIX, né? Onde entraram milhares, né, de escravos no Brasil. E existiu também a parte da segunda colonização, que foi a parte do capitalismo industrial, onde a África ela acabou servindo como base de matéria-prima. Tá? Então a exploração, a guerra continua sendo assim um dos cenários bem marcantes. É claro que a gente sabe que eles são existe essa precariedade toda, e existe também a parte do isolamento da globalização, porque eles acabaram não se desenvolvendo com relação a isso, tá? Então, acaba tendo aí esse problema muito grande com relação a eles. Existem as guerras, né, civis na parte da África, que foi Ruanda, né, onde Ruanda ela queria se tornar um estado independente, né, e acabou gerando bastante conflitos, e entre eles também a questão
dos europeus, né, com os povos africanos. Então, pela questão da divisão, né, dos estados, pela questão da nação também, tá? Então, eles tiveram diversos problemas culturais também, históricos, que acabaram desenvolvendo tudo isso. E entre eles acabou gerando também uma disputa, uma das mais recentes, que é a disputa entre os Tutsis, né, e os Hutus. Eles acabam tendo aí essa disputa porque ambos acabam querendo ter um controle, né? E aí a gente começa a observar que mediante a tudo isso, né, entre eles, de acumular riquezas, né, de querer algo que fosse do setor econômico, né, setor político, administrativo, então a gente começa a observar também que esse conflito, né, ele acabou tendo aí um massacre, né? Em 94 morreram muitas pessoas, né, que acabaram sendo de tribos, né, diferentes, tá? E acabou gerando diversos conflitos que hoje ainda assim a gente consegue encontrar no continente africano. Gente, com isso, né, mais de 2 milhões dos Hutus, né, eles acabaram deixando Ruanda e ocupando os campos de refugiados e desses países vizinhos, tá bom? E aí, gente, eu deixo para vocês esse conteúdo, espero que vocês tenham entendido, tá? Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.